Hoje estaremos abordando sobre macroingredientes. E entre esses macronutrientes nós temos aí a água, carboidratos, proteínas e gorduras. Observe que quando nós falamos em proteína, não se esqueça que nós temos um guarda-chuva amplo de aminoácidos que representam esse teor proteico que é exigido. Então não adianta nada ter a exigência proteica atendida se nesse conjunto que representa essa proteína não tiver um balanceamento bem feito em aminoácidos. Então, muito cuidado com isso. Antigamente, o pessoal só fazia o balanceamento em proteína. Foi observado, então, que não basta atender o teor proteico adequado. Há necessidade, sim, de atender as proporções em aminoácidos. Agora, a água, ela é essencial à vida. Um animal novo chega a ter 70% de água constituindo o seu corpo, e um animal adulto cairia aí para 60%. Por isso que este elemento, quando em falta, acaba levando esse animalzinho à morte rapidamente. Por isso que muitas vezes é necessário e observar como está a hidratação desse animalzinho. Várias funções metabólicas que ela acaba representando e sendo necessária aí no corpo desse animal. Agora é interessante se a água está ali como sendo nesse triângulo a base ou a de maior importância dentro, vamos dizer assim, dessa boa alimentação desse nosso animalzinho, observe que logo acima da água nós teríamos a proteína. Isso se esse animal estivesse nas condições naturais deles. Como nós aproximamos esses animais, o cão e o gato, do nosso convívio, nós invertemos. Nós pegamos os carboidratos e jogamos para a parte de baixo. E jogamos a proteína para a parte de cima. Então nós invertemos essas duas faixas no momento que aproximamos hoje esses animais da gente. Então observe que a sequência aí passou a ser água, carboidratos e, no caso, proteína. Inclusive porque também os carboidratos são o custo ele é bem menor. E como ele acaba sendo uma fonte de energia, e a energia é o elemento mais caro de uma dieta, ele sim se justifica muito bem aí. E outra, o animal não foi prejudicado com isso, apenas foi invertido esse posicionamento das faixas. Mas é interessante quando nós pensamos em proteína, ela tem aí toda a parte de imunidade, toda a parte de mensagens que são levadas ali dentro do nosso organismo, o transporte é feito através de proteína, a regeneração de tecidos são feitos, e a construção, que seria aí o crescimento animal, todo ele baseado em cima do teor proteico. E é claro, até as enzimas, que também são proteínas, elas acabam tendo aí uma importância tremenda dentro do nosso organismo. Então, para vocês verem a importância desse macronutriente dentro do nosso corpo. E realmente extremamente importante dentro de garantir o teor mínimo de proteína na dieta. Agora, o que não basta, como já foi dito, definir a concentração ou a quantidade de proteína. Nós precisamos garantir proporcionalidade em aminoácidos. E é interessante que existe um grupo de aminoácidos que seria comum entre exigências nossas, humanos, gatos e cachorros. Alguns também são compartilhados as exigências por gatos e cachorros, o homem já não teria mais, estaria ali a histidina e a arginina. E por último, somente é exigido por gatos, que seria a taurina. Então observe que dependendo do direcionamento da formulação, você tem que ter mais alguma preocupação em relação aos aminoácidos presentes aí na sua dieta. Muito cuidado com isso em relação para quem está sendo formulado esta ração. A metionina, ela sempre vem ligada aí com uma irmã dela, vamos dizer assim, a cisteína. Por quê? Porque as duas têm enxofre. E muitas vezes, mesmo a cisteína sendo um aminoácido não essencial, ou seja, o nosso organismo tem rapidez em sintetizar esse aminoácido, isso também o cão ou até o gato, mas ele acaba usando o enxofre da metionina.
Então, muitas vezes você tem atendido a exigência de cisteína dentro do organismo do animal, mas às custas da metionina. Aí você tem deficiência de metionina, mas quem estava realmente carente na tua dieta era a cisteína. Então, cuidado com isso. Muitas vezes você faz um balanceamento correto em metionina, mas esquece de atender esse aminoácido não essencial chamado cisteína. A cisteína não vai pensar duas vezes, ela vai correr atrás do enxofre da metionina e ela vai ser sintetizada, porque o organismo consegue sintetizar com rapidez a cisteína. Mas quem acaba, vamos dizer assim, sendo o grande prejuízo, acaba ficando nas costas da metionina. Então nós sempre temos que fazer o quê? Atender às exigências dos dois. Por isso que na formulação vocês vão ver lá, exigência de metionina e logo abaixo, exigência de metionina mais cisteína. Não se esqueçam desse detalhe. E aí a grande importância dos dois, tanto da metionina como da cisteína, ali atendendo a qualidade do pelo, a qualidade de ter aí essa estrutura muito bem feita, principalmente porque elas estão ali fazendo parte da queratina, então, para atender a qualidade desse pelo. Então vocês observem então quão alto acaba sendo o direcionamento da metionina e da cisteína para manter a qualidade do pelo do cão. Isso acaba sendo importante observar isso. Nós observamos logo em seguida a taurina. A taurina só é exigida pelos gatos. E é interessante que ela foi descoberta ali na bile de bovinos, e por isso que recebeu o nome taurina, e ela acaba tendo uma importância muito grande ali na manutenção da retina, e por isso que muitas vezes vocês veem aí problemas visuais, se você não tiver uma quantidade adequada de taurina na dieta de gatos, e relacionado também com a responsabilidade das funções reprodutivas e manter uma boa qualidade do cardíaca. Então, observem vocês também a importância de se ter um adequado teor de taurina dentro da dieta de gatos. Não se esqueçam disso. Ali fontes, então, nós vemos tanto na carne como o próprio coração de outros animais entrando dentro da dieta de gatos. Observe já que ela está muito relacionada à manutenção cardíaca, é ele que acaba sendo uma fonte, uma boa fonte no caso de taurina. A arginina ela tem uma grande importância também para os gatos, uma vez que o gato ele é impedido de transformar a ornitina em arginina. Então ele depende diretamente da arginina para quê? Para que a amônia, que é altamente tóxica no organismo, venha a ser transformada em ureia. E a ureia, como ela tem facilidade de ser excretada através da água, sai na urina. E acaba então essa importância de transformar a amônia em ureia, e no caso aí dependente da arginina. Então esse acaba sendo uma forma de não evitar a intoxicação por amônia no organismo. A importância então da presença de arginina na dieta de gatos. Lisina. Esse é um aminoácido estritamente essencial para todos os animais. Por que estritamente essencial? Porque ninguém sintetiza lisina. Nós sintetizamos um pouco de metionina, nós sintetizamos outros aminoácidos, mas desses aminoácidos, existe uma exceção que ninguém sintetiza, que é a lisina. Nós dependemos totalmente de fontes externas, que poderia ser ali o farelo de soja ou mesmo proteínas de origem animal. Observe vocês, pouca lisina no organismo, nós não conseguimos sintetizar a cadeia proteica. Então, uma lisina, para que ela dê continuidade à cadeia proteica, estar deficiente, o crescimento acaba sendo retardado. Quando você garante o nível adequado de lisina dentro da dieta, nós temos rapidez na formação ou um crescimento normal dessa sequência, dessa cadeia proteica. Então nós precisamos sim garantir os teores adequados de lisina, uma vez que nós então não sintetizamos, nem nós, nenhum animal. Dependemos então totalmente de fontes externas. A fenilalanina e a tirosina acabam sendo dois aminoácidos curiosos. E é interessante, o arroz ele acaba sendo uma fonte para atender aí as exigências
desses aminoácidos e ali também os produtos lácteos. Observe que elas são muito relacionadas com a pigmentação. E é interessante que quando um animal de pelagem escura ele se torna deficiente em fenilalanina ou tirosina, acaba tendo a sua pelagem tendendo para o vermelho. Por muito tempo o pessoal achava que não teria lógica como isso, mas nós já temos trabalhos mostrando que isso é possível sim. Tanto é que eu já mandei para vocês esse trabalho. Então, cuidado com isso. Esses pigmentos amarelos e vermelhos sendo ali ligados com a feomelaninas e o marrom e o preto com as eumelaninas. E todos eles com esses dois aminoácidos, a fenilalanina e a tirosina, que fazem parte desses pigmentos. E mudando, pela deficiência desses aminoácidos, mudando até a cor da pelagem do animal. Então, uma curiosidade para vocês aí. Temos aminoácidos de cadeias ramificadas, proteína de origem animal sendo a única fonte que poderíamos ter acesso a esses aminoácidos. A leucina, isoleucina e a valina representam esses aminoácidos de cadeias ramificadas. Observe que a importância deles também aí em permitir um crescimento ou uma deposição adequada dessas cadeias proteicas. Então, qualquer deficiência de um desses aminoácidos, nós temos lentidão nessa síntese. Você coloca um freio no crescimento exatamente por não estar disponibilizando uma quantidade adequada desses aminoácidos de cadeia ramificada. O crescimento desse animal em termos daquela curva de crescimento seria uma curva abaixo do normal e muitas vezes por uma deficiência de um desses aminoácidos de cadeia ramificada. A histidina e a treonina também aminoácidos essenciais, ou seja, que nós não conseguimos sintetizar numa velocidade que atenda à demanda do organismo, levando a histidina aí problemas até neurológicos, a sua deficiência e também como parte da proteína, é claro, prejudicando o crescimento, e a treonina principalmente direcionada ali ao metabolismo principalmente da energia. Então vocês observem que a deficiência desses aminoácidos também causando problemas no nosso organismo. O triptofano, ele acaba sendo extremamente útil também na nossa dieta, principalmente vocês vão ver ali para frangos de corte, suínos. A dieta de suínos é extremamente exigente em triptofano, seria diferente aí para cães e gatos. Ele está muito direcionado à produção de hormônios, então vocês imaginam o impacto que causa dentro do metabolismo quando você não tem a presença desse aminoácido. Gorduras, esse é um outro macronutriente. Observe que os cães e os gatos são grandes apreciadores de gordura. O que significa isso? Que eles gostam de sentir a presença de gordura na ração. Inclusive, quem fabrica a ração sabendo disso, eles até fazem com que a gordura venha a ser o último elemento incorporado ao produto deles. Eles chegam até pulverizar esse óleo externo ao produto, exatamente para ficar uma camada externa para poder realmente atrair o animal. Tanto que esses animais apreciam a gordura. Até existe uma estratégia de colocar essa gordura dentro do produto ali que você está preparando, exatamente para atrair, para mostrar, aumentar a palatabilidade desse produto. Então, os óleos, eles acabam tendo uma importância muito grande, principalmente na palatabilidade. Sem falar que é uma excelente fonte de energia. Eles oferecem 2,25 vezes mais energia do que a proteína ou, no caso, os carboidratos. Mas seria uma judiação usar proteína como fonte energética. A proteína deveria ser direcionada como fonte de aminoácidos e não como fonte de energia. Por isso que os carboidratos, eles por terem um custo muito mais, vamos dizer assim, em conta do que a própria proteína e mesmo a gordura, eles acabam entrando como uma fonte energética e seria realmente o principal atributo aí no caso do carboidrato. Os ácidos graxos, por isso que eles muitas vezes se tornam essenciais, alguns deles. O organismo também não teria capacidade de síntese de uma velocidade que atendesse à demanda do organismo. Então nós temos sim alguns ácidos graxos considerados essenciais dentro do nosso organismo, principalmente da família ômega 6. O ômega 3
Nós temos aí uma capacidade de síntese, mas eles acabam sendo extremamente importantes pela ação anti-inflamatória, seja óleo de soja, óleo de girassol, óleo de milho, um dos mais nobres, o óleo de linhaça, são excelentes fontes aí de ômega 3. O peixe também, o óleo de fígado de bacalhau, mais conhecido, eles acabam sendo excelentes fontes de ômega 3, principalmente favorecendo aí as ações anti-inflamatórias e também permitindo uma oxigenação adequada das células. Então, imagine aí a importância dos ômega 3 dentro do nosso organismo. Os ácidos graxos poliinsaturados, o mais importante, os ácidos graxos da família ômega 6, principalmente aí para a saúde da pele, condições de pelagem e reprodução, como ele acaba sendo ampla a importância desses ômega 6. Hoje, inclusive, dentro da dieta humana, também dando uma grande importância para esses ômega 6. E não seria diferente para cães e gatos, por fazerem parte aí também, principalmente de hormônios, prostaglandina, como seria um dos exemplos. Então, é importante aí até na ovulação, no parto, observe a necessidade de garantir a presença desses elementos dentro da nossa dieta. Por isso que o programa de formulação, vocês vão ver que lá que existe uma exigência específica para esses ômega 3 e ômega 6. Carboidratos. Os carboidratos, lembre-se, nós introduzimos no trato digestivo desses animais essa quantidade mais expressiva desse produto. Ele naturalmente estaria lá, se caçando, ou o próprio gato ou o cão, eles teriam um pouco acesso a carboidratos. Mas quando colocado com convívio com o homem acabou pela própria dieta, que é muito rica em carboidrato nossa, acabou indiretamente também influenciando. Mas é claro que carboidrato só tem uma forma, no caso o cão ou o gato aproveitar, desde que venha a ser processado. Como? Cozinhando esse material. Seja qualquer um deles, a necessidade de ter um processo térmico. Isso faz principalmente com amido, ele possa ser gelatinizado, que ele perderia aquela característica espiral dele, seria rompida, no caso, com a temperatura, e isso faz com que esse produto se torne disponível. Se você não tiver esse processamento térmico, pode gerar diarreia, por quê? Porque ele vai absorver muita água do trato digestivo e é claro que isso vai ser conduzido para as fezes. Então, nós temos aí que facilitar a absorção desses carboidratos, principalmente através do processamento térmico. E cães e gatos têm capacidade, uma boa capacidade de utilizar esses produtos, desde que convenientemente tratados. Então, muito cuidado, então, com o uso desse produto. É interessante vocês observarem ali que na borda em escova é que vão ser lançadas as enzimas que fazem a cisão final, por exemplo, da quebra da lactose em glucose e galactose, ou mesmo a sacarose em glicose e frutose. Por quê? Porque se é na borda de escova que acontece essa cisão, quer dizer que não foi aí no lúmen do trato digestivo. Porque se fosse lá no lúmen que houvesse essa cisão, as próprias bactérias estariam fermentando esses produtos. E o organismo perderia a oportunidade de absorção. Então, nós, de uma forma esperta, vamos dizer assim, o organismo, ele nas células da borda em escova, que acontece essa cisão, garantindo a absorção para o animal e não dando oportunidade de fermentação pelas bactérias. E vocês observem que existe uma forma inteligente até das absorções desses carboidratos. O açúcar, ele acaba sendo também um papel importante. Se o animal não tivesse acesso aos carboidratos, ele estaria sintetizando essa glicose a partir da gordura, através dos gliceróis que são liberados da cisão dos ácidos graxos, por isso que é triglicerídeos. Você teria o glicerídeo unindo três ácidos graxos, e esses gliceróis se unindo formariam a glicose. Através da gordura, um cão ou um gato teriam condições de sintetizar glicose. Como nós já estamos dando para ele esses carboidratos, nós estamos facilitando, através desses açúcares, que seriam o final dessa cisão desses amido
produzindo então glicose, nós ofereceríamos dessa forma essa fonte energética para esses animais. E acaba sendo até uma excelente fonte energética. Esses açúcares estão direcionados aí com a demanda energética do animal. O amido acaba sendo o maior representante dos carboidratos, que é um carboidrato solúvel. Mas observe vocês que desde que ele venha a estar processado de uma forma correta, porque se ele foi bem cozido, eles pegam batatas e colocam para ferver, ela muda aquela aparência dela esbranquiçada para uma aparência amarelada. Por quê? Porque ali houve a gelatinização desse amido que tem uma forma espiralada, quando não gelatinizado, e quando quebra essas ligações, você tem o amido em condições de ser absorvido. Então é feito ali a amilase, principalmente pancreática, estaria fazendo a sua ação sobre esse amido e liberando para o sangue a glicose deste amido. O amido, no caso, ele só oferece glicose. Agora, se você não permitiu um processo adequado da gelatinização desse amido, essa forma espiralada ele prejudica a cisão das glicoses, só que ele tem ainda uma capacidade muito alta de absorção de água, ou seja, caracterizou aí a diarreia exatamente pelo mau processamento desse amido. Agora é interessante que nós, dentro desses carboidratos, nós também temos aí fibras que são consideradas benéficas para a saúde intestinal. Então, quando nós introduzimos principalmente os fruto-oligosacarídeos e o manano-oligosacarídeos, observe que quando você tem ausência dessa fibra numa quantidade adequada, você tem muita lentidão no trânsito e você tem uma compactação desse material. Isso torna o caminhar desse alimento prejudicado. Quando você entremeia no meio desse alimento fibras, a fibra ela acaba permitindo uma melhor distribuição desses ingredientes, uma melhor ação enzimática e principalmente não favorece a fermentação desfavorável, que seria a multiplicação aí de bactérias que seriam prejudiciais ao trato digestivo. Então, principalmente os fosfo-oligosacarídeos, eles também permitem uma multiplicação de bactérias favoráveis ao trato digestivo dos animais e também do nosso, permitindo então uma melhor colonização do nosso trato digestivo, a criar uma melhor consistência dessas fezes, mas também por permitir uma multiplicação mais direcionada dos micro-organismos. Então vocês observem a importância da presença da fibra dentro da dieta dos animais. Muito obrigado aí pela atenção e na próxima aula nós damos continuidade a esse assunto.